pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje estou com um convidado aqui ultra especial, um cara que eu admiro pra caramba, sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências que a gente tem no mercado. Acho que o mercado inteiro tem muito a te agradecer, Eric. É um prazer muito grande ter você aqui no Vendas B2B Summit. Vai ser muito legal compartilhar um pouquinho da sua experiência, da jornada incrível que vocês estão construindo na NRD. Prazer estar aqui, super feliz e bastante fã aí do trabalho seu, Daniel, e com todo o trabalho aí com vendas B2B. Valeu. A RD, Eric, assim, acho que não, é uma grande referência para todo mundo. Hoje, dos nossos palestrantes, a empresa que mais tem speakers hoje no nosso lineup aqui é a RD. E se a gente juntar com ex-R2, são mais de 10, eu acho. Então, obrigado aí por ter pavimentado esse caminho. E a gente está correndo aqui atrás e tentando disseminar isso para o maior número de pessoas. A nossa missão é essa. Então, obrigado aí de novo. Que legal, cara. Vamos juntos. Bora. Eric, a ideia de hoje é conversar um pouquinho sobre estratégias de go-to-market em SaaS e na RD. Mas antes da gente começar, se talvez a gente tenha algumas pessoas aí que não te conheçam, acho difícil, mas talvez conta um pouquinho aí de quem é o Eric, um pouquinho da sua trajetória e o que você tem feito aí nos últimos anos com a RD. Tá bom. De forma super resumida, eu sou original de São Paulo, eu estudei lá até vir para a faculdade aqui em Floripa, fiz engenharia de automação aqui, me envolvi em uma série de iniciativas, tanto de cunho mais estudantil, quanto iniciativas de P&D e startups aqui na época da faculdade. Fiz 2 estágios fora, voltei, criei a primeira empresa na área de mobile marketing em 2004, que acabou sendo um pouco do embrião aí da ideia e do conceito da RD, que foi a empresa que fundei com outros sócios aí no início de 2011. Então a gente está nessa jornada aí um pouquinho mais de 8 anos. Super feliz, bastante desafiado, muita coisa para fazer ainda, mas já com alguns bons aprendizados aí e achievements aí no meio do caminho, né? Legal. Hoje, assim, boa parte das nossas referências em vendas são empresas de SaaS. Eu acho que o movimento de SaaS lá no Vale e, consequentemente, no resto do mundo, acabou que foi um dos grandes incentivadores de todas essas mudanças que a gente está vendo no mundo de vendas. Então, a gente está sempre olhando para as empresas de SaaS como referência. Então, a ideia de hoje é conversar um pouquinho também sobre esse mundo de SaaS. Acho que está todo mundo muito ciente de todas as mudanças que a gente está passando no mundo, inclusive as mudanças que a gente tem tido no lado dos clientes. E as empresas têm tentado se adequar a esse movimento, migrando para modelos de recorrência. Eu queria saber um pouco dos seus insights aí sobre essa migração, se é um caminho sem volta, se on-premise já acabou, e se recorrência é algo que a gente vai ver em todos os setores, ou se você acha que é uma questão mais centralizada em tech. Não, eu acho que em tech é um caminho sem volta, em software, e eu acho que a gente vai ver cada vez mais em outros setores, né? Se a gente for tentar ter um entendimento um pouco mais amplo do que aconteceu, a gente vive num mundo hoje onde o cliente ele tem um número de opções de compra muito maior, né? Desde produtos físicos mesmo, às vezes eu uso como exemplo água, né? Hoje a gente vai no supermercado, tem 20 tipos de água, de marcas de água diferentes lá, com sabor, sem sabor. Esse dia eu vi água light no mercado. Mas passa por tudo, né? Por carro, por software, né? Em automação de marketing, que é a nossa área, a gente tem milhares, literalmente, de softwares aí no mundo. Então, assim, o cliente, o consumidor, ele tem mais escolha hoje, ele tem um acesso ilimitado e infinito à informação, algo que ele não tinha 20 anos atrás, e ele tem um megafone na mão. Ele pode, a partir da experiência dele, falar bem ou mal da marca e da empresa, né? Em software, em particular, a gente tem visto o crescimento
desses sites de reviews e como como eles estão influenciando no processo de compra. Então, em cima disso, o que acontece, né? Você tem uma pressão, uma diferença de, de percepção de risco, que antes a percepção de risco estava na mão do cliente, que o cara tinha que se comprometer a comprar uma licença de um software, se comprometer com com um dispêndio muito grande de capital para poder comprar computador, servidor, etc., comprar as caixinhas, as licenças e depois pagar uma manutenção aí por um tempo. Então o risco estava todo na mão do comprador, se ele comprasse errado, ele que estava ferrado. Esse risco passou para o vendedor hoje, né? O vendedor hoje, o cliente domina esse processo de compra completamente. E o vendedor, ele está um pouco à mercê do cliente, no sentido de que ele tem que fazer a promessa correta, tem que entregar essa promessa da forma correta também. E aí trouxe essa balança do modelo de negócio muito mais para o lado do subscription, que é, se a coisa está funcionando para mim, cliente, eu continuo pagando e eventualmente até aumento o meu dispêndio com a empresa. Mas se ela não está funcionando, eu corto e tchau, né? Então, quando a gente vê em software, né, a gente vê de uma forma claríssima a transição de modelos legados, né, empresas têm dificuldade de fazer essa transição e outras que fizeram muito bem, como a própria Adobe, por exemplo, né, que é um caso muito legal. Aí vocês têm empresas desde da pioneira nesse mercado, que foi a Salesforce, praticamente todas as outras que vieram dali para frente já com esse mindset de cloud, de SaaS. Mas isso está acontecendo em todas as áreas, né? A gente está vendo praticamente todas as áreas irem para algum tipo de modelo de recorrência. A gente tem exemplos desde da TV que a gente assina, da música que a gente escuta, do vinho que eu recebo na minha casa, e até modelos mais esdrúxulos que até às vezes eu acabo comentando, tipo a GE, por exemplo, que não vende mais motor e turbina de avião, aluga hora de voo voada, Starbucks, enfim, todo mundo indo para essa linha de recorrência de alguma forma. Isso, para mim, é muito mais uma consequência desse movimento do cliente ou do consumidor que tem mais opções, mais acesso à informação e tem a capacidade de falar de volta, né, para a marca. Então, eu acho bastante inevitável em software esse movimento. E Eric, o que isso muda? Eu acho que você começou a falar um pouquinho sobre o cliente, ele tem muito mais poder, né? Ele assina, a barreira de entrada é pequena, se ele não estiver satisfeito ou se tiverem prometido para ele algo que não é verdade, ele cancela rápido, a gente não tem mais aqueles contratos gigantescos. E o que isso muda na forma como a gente tem que vender? Qual o impacto dessas mudanças nas nossas estratégias de vendas? Eu acho que a principal mudança que a maioria das empresas tem que, de certa forma, desaprender e adaptar os seus processos de venda para isso, de venda e de entrega de valor, é você ficar obcecado em otimizar para o famoso Lifetime Value, LTV do cliente, e menos para o contrato inicial. Porque o contrato inicial, se essa relação for bem sucedida, ela é muito mais um quinto, um sexto do que você espera tirar de receita do cliente ao longo do tempo. E se a gente faz esse processo de venda de uma forma não alinhada ao lifetime value, de uma forma onde eu prometo coisas mais do que eu devo, ou que eu sou agressivo demais para fechar uma venda, ou que eu vendo coisa que o cliente não precisa, isso vai prejudicar a capacidade dele extrair valor daquela solução e, consequentemente, de continuar crescendo com a solução. Então, acho que do lado da empresa, essa atenção muito maior para o LTV versus o ACV, né, o contrato anual, ali, o primeiro contrato. E o segundo componente aí é um pouco da consequência desse modelo, a gente ter uma noção muito clara dessa questão de unit economics, porque como na maioria dos casos o cliente vai desembolsar esse LTV ao longo do tempo, mas você tem o custo de aquisição na largada, essa dinâmica de está funcionando ou não está funcionando o negócio não pode ser avaliada só pela análise contábil, pelo contrário, né?
os melhores negócios de SaaS, a análise contábil é bastante ruim. Cara, o negócio perde dinheiro por muito tempo, mas você tem que olhar sobre a ótica de unit economics, então ver aquela relação de LTV/CAC e todos os outros componentes aí, gross margin, ticket médio, COGS, etc. Eu acho para mim, esse é um movimento que foi muito positivo e vai ser para a área e para a profissão de vendas. Eu acho que a gente precisa fazer uma venda mais íntegra, né? Mas não dá mais para empurrar, não tem mais espaço para isso. Você acaba se prejudicando sempre que você empurra um produto para alguém dentro dessa lógica. Eu acho que é algo que em alguns anos vai mudar toda essa percepção ruim essa reputação ruim que o vendedor tem, porque dentro desse contexto não faz sentido empurrar, não faz sentido enganar o outro lado, você está dando um tiro no pé. Perfeito. Eu acho que até a gente vai ter um movimento que já está começando a acontecer nas melhores empresas SaaS, onde os vendedores, os times de vendas, eles têm uma característica cada vez mais de consultores, até mais se aproximando do que é o trabalho de um Customer Success. E o contrário também é válido, os times de Customer Success se aproximando mais do que é um trabalho de vendedor, no sentido de expandir aquela oferta, aquela solução ao longo do tempo, né? Então a gente vai tendo isso, e eu concordo contigo, eu acho que a gente tende a ter nos próximos anos uma experiência de compra muito melhor, porque vai ter vendedores mais alinhados, mais preparados para poder, de fato, oferecer o que vai te gerar valor, e o que vai te gerar retorno também. Bacana. E Érica, cara, você fundou uma das empresas de SaaS que virou referência no mercado, está crescendo de uma forma muito rápida, e eu sempre vejo também o Rigonati, às vezes, mencionando vocês como um exemplo de empresa que cresce de forma com capital efficiency, né, com uma eficiência de capital, ou seja, cresce comparado com as empresas lá de fora, crescem gastando menos do que as empresas lá de fora. E assim, eu queria entender quais são os desafios de implementar, de ter uma empresa de SaaS que vende por recorrência, e quais são as particularidades brasileiras. A gente acaba também acompanhando muito a literatura, os blogs lá de fora, e ouve bastante sobre os desafios disso lá fora. E no Brasil, quais são as particularidades também de ter uma empresa de SaaS no Brasil? A gente, enfim, toda empresa de SaaS ela tem esse desafio de capital, que ele é muito, na medida que o business está funcionando e que a gente começa a crescer mais forte, quanto mais cresce, mais precisa de capital, então isso é fato. É bem possível, é bem viável fazer um negócio de SaaS bacana, bootstrapping? Com certeza dá para fazer, e tem algumas alavancas que dá para puxar para aumentar a eficiência de capital, desde aumentar o índice de cobrança upfront dos contratos, vender um pouquinho mais de professional service para cobrir o custo da aquisição. Então tem hackzinhos que dá para melhorar, mas no frigir dos ovos ali, a questão de velocidade ela iguala muito a capacidade que você tem de levantar capital, né? A gente na RD, e eu acho que aí é um pouco do que a gente tem que adaptar esse playbook para o contexto brasileiro, acho que nessa questão de capital está melhorando muito. Eu vejo já um mercado diferente do que era 7, 8 anos atrás. Nem compara com 12, 15 anos atrás, quando eu estava tocando a outra empresa. Mas ainda assim a gente tem uma situação bastante diferente, que se você pegar uma empresa média americana que está indo bem, que tem as métricas corretas e que está crescendo bem, eles têm em toda a fase da jornada capital disponível. É uma questão de saber qual é o custo desse capital, qual é os custos em diluição, em termos, etc. Mas existe o capital disponível. Então, basicamente, assim, a empresa vai lá e ela está num certo nível de receita e despesa. Aí levanta capital, começa a aumentar a despesa. Ela não precisa baixar a despesa de novo para o break-even ou segurar um pouquinho o crescimento antes de levantar a próxima rodada. Os caras já olham, daqui a 10 meses vai faltar dinheiro, vamos começar um processo de fundraising agora, em 4 meses a gente levanta a grana e continua na mesma toada.
Eu acho que as empresas no Brasil elas precisam ter um approach um pouco mais de pode ser que não tenha capital, logo eu vou levantar uma rodada, vou diminuindo o meu burning até chegar mais próximo do break-even, depois eu levanto a próxima e assim vai. Então, acho que essa é uma coisa que é uma adaptação que a gente tem que fazer da estratégia de funding por estar num mercado como o Brasil, onde você muitas vezes está exposto a coisas que são totalmente fora do controle. A gente, quando levantou a rodada TPG, por exemplo, foi no meio do processo de impeachment com a Dilma. Então, são coisas que nós não conseguimos, não depende tanto da nossa performance como empresa para poder levantar esse capital. Uma outra coisa que aí eu acho que faz parte desses hacks aí é tentar achar também essas alavancas de eficiência de giro do capital. E eu acho que a gente acaba usando pouco isso em geral, mas tem esses dois que eu falei, por exemplo, né, venda de professional service na implantação ou antecipação de pagamento anual no contrato. São todas coisas que podem ajudar bastante nesse processo de autofinanciamento da companhia. E o SaaS tem uma característica muito legal também, que no final das contas, para você gerenciar esse burn, acaba sendo muito mais uma questão de velocidade de contratação, né? Ele é muito mais uma linha de, não, vamos contratar um pouco menos do que, nossa, agora eu tenho que demitir um monte de gente, né? O que é ótimo para todo mundo envolvido, né? Então, acho que dá para ir gerenciando isso de uma forma mais eficiente ao longo do tempo. Dito isso, eu acho que as empresas também precisam entender que se elas querem estar no trilho das principais empresas globais de SaaS, você tem certos parâmetros que tem que continuar perseguindo, né? De unit economics, de eficiência de capital, mas principalmente de growth. E muitas vezes você não consegue essa taxa de growth sem realmente investir, sem realmente aportar. Então é um balanço fino, mas via de regra, até aquela pesquisa que o Dieguinho da Rock fez com empresas SaaS no Brasil, a gente vê que as empresas brasileiras elas têm uma eficiência de capital bem maior do que a média americana. Maravilha. E eu fico imaginando, vocês desbravaram tantas áreas novas, assim, né? Site Sales, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre programas de canais, Customer Success, tantas coisas que vocês puxaram. E hoje, para a gente o caminho já está um pouquinho mais pavimentado, né? Mas muita coisa, imagino você sem referência nenhuma no Brasil, tendo que puxar essas coisas, o desafio que foi. Mas vamos entrar falar um pouquinho sobre os canais de aquisição que vocês utilizaram e utilizam dentro da RD. Por que vocês optaram por Inside Sales e muito rapidamente criaram um programa de canais? Também queria explorar um pouquinho, entender um pouquinho hoje qual que é o papel dos eventos que vocês realizam dentro da estratégia de go-to-market de vocês. Por que vocês escolheram esses canais? Como é que foi a lógica de decisão? Legal. Bom, elas vieram em momentos diferentes, né? E a gente até hoje continua mudando e aprimorando o go-to-market da RD. Mas parte daquela listinha de hipóteses questionáveis do business quando a gente começou lá atrás, 2011, 2012, uma das grandes interrogações que eu tinha era: será que eu vou realmente conseguir vender e conseguir atender esse cliente de forma remota? Porque para o tipo de produto, para o público e para o preço que a gente queria levar aquele produto para o mercado, a conta não ia fechar se eu precisasse fazer field sales, se eu precisasse fazer atendimento presencial, tipo uma agência faz. Então, para nós não ia funcionar aquilo lá. Então, essa era uma das grandes dúvidas que a gente tinha de modelo de negócio. E a gente já testou as primeiras coisas de go-to-market já sob essa ótica. Eu posso até fazer algumas coisas não escaláveis no sentido de produto e de oferta, mas o go-to-market tem que ser esse, porque senão eu vou ter um falso positivo.
Eu sabia que eu podia sentar na mesa de um cliente cara a cara e vender para ele o produto e que depois, se eu pudesse ir lá todo mês para falar com ele, eu ia conseguir. Mas será que eu ia conseguir fazer isso online? E segundo, será que eu ia conseguir treinar alguém para fazer isso? Porque eu também sabia que eu conseguia fazer, não sabia se esse processo era replicável. E aí a gente lançou mão de uma coisa que é muito forte da RD, parte da cultura nossa, de forma explícita, que é essa coisa de benchmarking, de ir ver as melhores práticas. E essa área de side sales, ela ainda estava mais incipiente nos Estados Unidos, mas já tinha alguns cases legais, algumas coisas relevantes. E a gente foi aprendendo com o que tinha disponível, né? Então pesquisou muito, foi lá, conversou com um monte de gente, foi ver como era na prática e começou a fazer. Assim, hoje eu estava até tendo esse debate aqui lá atrás, porque a gente tem iniciativas aqui dentro da RD hoje que tem muito mais cara de startup do que a operação de marketing no Brasil, né? E eu tenho uma iniciativa em particular que eu sempre fico meio que fazendo um paralelo com o que era a RD em 2013 e 14. E eu estava lembrando que 2013 e 14, essa área de inside sales que a gente tinha, cara, era um negócio muito rudimentar, né? A gente não tinha uma divisão, por exemplo, de SDR e sales rep, não tinha um processo super azeitado de alinhamento de marketing e vendas, fechava um cliente, não tinha um processo de handoff adequado para o time de Customer Success. Em Customer Success não tinha implementation ainda, era uma coisa só. Mas aí a gente foi aprendendo e foi evoluindo. Então, assim, eu diria que essa linha que é inbound marketing, inbound sales e Customer Success direto com o cliente, ela sempre existiu e sempre foi o core do nosso go-to-market. Essa parte de canais, ela surgiu meio sem querer, porque apesar da gente ver isso lá fora em alguns casos, não era uma coisa que a gente estava priorizando. Só que efetivamente as agências, que são os nossos parceiros, né, o principal canal nosso hoje, eles estavam vindo pelo conteúdo que nós estávamos fazendo, eles estavam comprando isso diretamente, como se fossem clientes, mas eles estavam levantando a mão e falando, cara, vocês não têm um programa, alguma coisa aqui para lidar com esse contexto meu? Porque eu não sou o cliente, meu cliente é outro cara. Tá? E a gente começou a explorar isso, acho que começou a testar algumas coisas em 2013, só em 2014 que a gente foi fazer o programa de canais, que aí também foi evoluindo muito ao longo do tempo e hoje já é uma parte super importante do nosso go-to-market. E aí, eu acho que começam a vir aí adições a esses dois, que com a questão, a gente faz um pouquinho de outbound, tem um pouquinho também de referral marketing, que já está começando a pegar um pouco mais. Freemium é uma das estratégias aí de longo prazo também. Porque no final das contas, eu acho que as melhores empresas SaaS, elas acabam fazendo tudo junto e misturado, né? Mas com uma clareza bastante forte de segmentação. Para esse segmento, o meu go-to-market principal é esse, para esse outro é esse outro go-to-market. Então, a gente está tendo a possibilidade de fazer essa coisa um pouco mais sofisticada agora. Eu acho que os eventos, eles são um pouco... Eu encaro eles muito menos como go-to-market, muito mais como educação do mercado. Então, ele é muito mais para o lado inbound marketing nosso do que para o lado de inbound sales, né? ou de channel sales. Claro, faz tudo parte de um go-to-market só, mas eu acho que o evento ele tem um papel muito mais de educação e formação de comunidade do que de estratégia de aquisição de clientes. Até porque, se a gente fosse contabilizar o sucesso dos eventos só pela estratégia de aquisição de clientes, a gente já teria parado de fazer o evento, né? Porque não gira a roda, né? Conta difícil de fechar, eu sei. Então é mais por aí, né? A gente olha para outras métricas aí para os eventos. Legal. E internacionalização, Eric? Eu senti o Gabri, que não está mais com vocês aí, mas a gente bateu um papo sobre internacionalização, ele compartilhou um pouquinho da experiência dele na RD e agora no LinkedIn. Por que internacionalizar tão cedo? Eu acho que eu já te vi você falando que eu não sei exatamente como é que está agora, mas acho que na época vocês tinham uns 10 mil clientes e
um addressable market de 1 milhão de empresas, por que sair do Brasil? Sair do Brasil não, né? Por que internacionalizar? Buscar outros mercados tão cedo, com tanto espaço para crescer ainda aqui dentro? É uma pergunta excelente e pode ter certeza que eu sou muito questionado sobre isso pelos meus investidores, outros potenciais investidores também. Mas acho que a resposta é razoavelmente simples, né? Acho que primeiro é que se esse addressable é grande no Brasil, se eu conseguir replicar ele para outros mercados, eu aumento de uma forma grotesca esse addressable, né? A segunda razão é porque, quase como a questão do programa de canais que eu falei, a gente começou a ter demanda orgânica e começou a partir do momento, entender que poderia ter uma oportunidade lá que estava quicando na nossa frente, que não era fácil de endereçar, mas que ela estava aí. Então, as pessoas estavam efetivamente usando o software em português. Eu lembro desse caso de um cara que começou a usar o software no Egito e ele usava com uma extensão do Google Chrome lá para fazer a tradução em tempo real. Eu falei, pô, não é possível que esse cara está fazendo isso, deve ter alguma coisa aí. Foi até aquela wake-up call para poder parar e estudar o problema. E aí, com essa faísca, a gente começou a aprofundar um pouco mais na ideia e começou a entender que tem várias coisas que a gente fez no Brasil que classificam hoje a RD como uma empresa que tem vantagem competitiva sustentável aqui, que em tese eu posso replicar isso em outros mercados parecidos com o Brasil, mercados emergentes, né? Essa nossa tese de expansão internacional. E dentro dessa tese de mercados emergentes, talvez tenha uma janela de tempo onde essa janela está aberta agora, mas eu não sei se daqui a 5 anos ela vai estar aberta. Então a conversa sempre foi muito relacionada a, tá bom, tem esse timing, tem a questão do timing que joga a favor de eu ir agora, mas qual que é o risco que eu tenho de descobrir a minha operação aqui, né? Aí foi muito debate interno, mas a gente entendeu que a organização já estava madura o suficiente para fazer isso sem precisar prejudicar a operação local. E aí também veio uma coisa que eu acho que nem era tão planejado, mas foi um efeito colateral super positivo, que é o efeito no time, né? O efeito dessa coisa do sonho grande, dessa coisa de efetivamente agora, se a gente acertar isso, a gente vai poder proporcionar para as pessoas uma carreira internacional dentro da RD. Então, você dá pistas novas, né, para os talentos aí. Então, acho que é um adendo bacana aí que veio do projeto até agora. Então, a gente está no comecinho ainda, né, tem muito para fazer, mas a tese, por enquanto, está se provando e eu acho que o benefício tem a ver com esse aumento de addressable, aproveitamento do timing e um reforço desses elementos de business model que a gente construiu aqui no Brasil. Legal, legal. E Eric, no nosso evento, no evento do Experience, vocês anunciaram a aquisição da Plug, a transição para um modelo freemium, né? Eu tenho visto muita gente lá fora falando em product-led growth, falando do papel do freemium nas novas estratégias de go-to-market, que SaaS está migrando para isso aí. Até vi uma entrevista do Brian Halligan da HubSpot, trazendo algumas estatísticas que me deixaram bastante surpresos. Eles têm uma máquina de inbound muito grande, né, conhecida. Ele falou que hoje metade dos leads deles já vem do CRM, dos free trials do CRM, que o cross-sell da solução de marketing para vendas é a mesma de vendas para marketing, e eles estão caminhando num modelo apostando bastante nessa história de freemium. É uma estratégia só para o CRM de vocês? Você enxerga a solução de marketing também caminhando para isso? Como é que você enxerga o freemium aí dentro da estratégia de vocês nos próximos anos? Eu acho que volta muito ao que a gente falou lá no começo, né, de mudanças do cliente, do processo de compra dele, da jornada dele, né? Então, acho que hoje em SaaS o cliente tem uma expectativa de usar o produto e testar muito antes de fazer um compromisso de longo prazo com ele.
A gente está gravando isso aqui via Zoom. A gente combinou muita coisa via Slack também. Tem um monte de coisa que a gente usa no dia a dia que são parte desse modelo, né? Bom, eu pago o Zoom, eu pago o Slack, então não é uma questão de furar o business model, né? Porque muita gente confunde essa coisa do freemium com o freemium não funciona como modelo de negócio. Pelo contrário, né? Essas empresas... Bom, o Zoom acabou de fazer a IPO, deixou todo mundo que trabalha em SaaS com uma inveja lá nas alturas, porque os caras têm métricas completamente fora da curva. E muito vem do trabalho de Product-Led Growth que você falou. Então, eu acho que é inevitável para SaaS caminhar de alguma forma nessa direção. Claro que tem produtos e produtos, tem produtos que é mais fácil fazer freemium, tem produtos que é mais difícil, tem produtos que é melhor fazer freemium, tem outros que é melhor fazer free trial, então também tem isso. Mas eu acho que é inevitável para todo mundo que trabalha com SaaS pensar em alguma estratégia de Product-Led Growth e na maioria das vezes ela envolve algum componente de freemium. No nosso caso, a gente pensa isso, está pensando isso para o CRM, foi anunciado isso, e está pensando isso também para o marketing. Não tem uma definição completa agora, mas a tese toda é que, assim, da mesma forma como a gente, no produto de vendas, quer que o usuário entre, tenha uma primeira experiência, se gratifique e depois continue avançando, no marketing é a mesma coisa. Então, tem uma série de debates internos aqui, ainda não posso abrir muita coisa, mas a gente certamente está olhando para isso como estratégia de go-to-market de produto. Legal. Estamos ansiosos para saber os próximos passos. E Éric, assim, para finalizar, olhando depois de alguns anos aí na estrada, com bastante sucesso, quais que você acha que foi assim, os grandes aprendizados sobre estratégia de go-to-market, que se você pudesse voltar a fazer de novo, ou compartilhar com o pessoal que está mais no início dessa jornada, quais foram os grandes aprendizados que você teve aí nesses anos de bastante sucesso aí? Eu acho que tem bastante coisa boa e ruim, né? Bastante coisa que a gente aprendeu apanhando também, né? Uma que acaba sendo um pouco clichê, mas para mim é um grande sucesso e eu recomendo muito para outros empreendedores também esse trabalho de educação, de formação do mercado. Isso aí foi decisivo para a RD e eu acho que nem tem como você fazer demais, sabe disso. Então, esse certamente foi uma das coisas que deu muito certo para a gente, porque eu acabo falando bastante que o marketing é uma locomotiva da empresa, né? Se o marketing está puxando e está educando o mercado, está gerando demanda, você compensa várias deficiências que tem para trás no processo de venda, de CS e tudo mais. No processo de vendas e Customer Success em si, eu acho que a gente fez bem essa estruturação dessas funções ao longo do tempo. Então, começou mais simples, depois foi sofisticando e hoje a gente tem uma máquina, né, bem azeitada aí, com mais de 100 pessoas em vendas, quase 200 pessoas em CS, incluindo suporte e tal, e uma estrutura de marketing que é um reloginho, né, que entrega essas oportunidades aí de acordo com o que o time precisa. Então, essa parte foi boa e ela é uma questão de melhoria contínua. O que talvez a gente demorou um pouco para encaixar o modelo foi naquele ponto que eu falei de otimizar para o lifetime value versus o contrato inicial. Então, a gente demorou um pouquinho para ter uma noção um pouco mais clara de perfil de cliente ideal, de processo de adoption e retention adequados, como fazer esse trabalho end-to-end dentro da comunicação, né, lá desde o pré-venda até o pós-venda. Então, acho que isso, eu costumo falar que eu deveria ter investido mais em Customer Success no início, mas geralmente o pessoal interpreta como investir mais no time de Customer Success. O que eu quero dizer é muito mais investir mais em otimizar para o lifetime value desde o início, do que sair na loucura de vamos vender, vamos botar cliente para dentro e depois você começar
a enxergar alguns problemas ali de perfil, de processo, enfim. E aí acho que a última para mim é fundamental, previsibilidade. Isso tem que funcionar igual uma máquina. Qualquer que seja seu go-to-market strategy, pode ser qualquer um. Pode ser referral, pode ser viral, pode ser canal, pode ser inside sales, pode ser outbound. Se você não tiver previsibilidade, todo aquele componente de como que eu financio essa operação, como que eu mensuro unit economics, está funcionando ou não está, tudo isso vai por água abaixo, né? Então, fazer uma máquina que você sabe como ela funciona e sabe onde tem que investir para ela crescer e melhorar. Legal. Só uma última coisinha. Essa questão de otimizar para o LTV, a criação de uma área de revenue hoje, de vocês, ter hoje vocês têm hoje uma CRO, pensando, tem a ver com isso também? Tem a ver com isso. Tem a ver com quebrar um pouco os silos ali das organizações. Tem um pouco de banda minha de gestão também, mas isso é outra história. Mas acho que a grande motivação foi essa, entender, na verdade, o revenue é a consequência do lifetime value, né? Então, como é que a gente pode otimizar para isso desde o início da jornada? E aí também não só olhar sobre essa ótica da jornada do cliente, mas também qual que é o papel do nosso canal em vender e entregar sucesso para o cliente. Porque às vezes a gente também olha pela essa linha de o canal é o cara que vai vender e depois vai atender o cliente. Mas a gente já está começando a ter muito mais aqui na RD de situações onde a gente faz uma venda direta, por exemplo, e depois que o cara já é cliente, eu jogo para o canal para ajudar a atender e gerar valor para ele. O contrário também, casos um pouco menores, mas agências que às vezes não tem o perfil correto de cliente para eles, né, como serviço, mas eles acabam vendendo e colocando no loop de venda direta ou repassando para um outro parceiro. Então, ter essa área única de revenue ajuda a gente a pensar de uma forma mais holística sobre isso. Legal, a gente vai aprofundar isso aí, a gente tem uma outra sessão no evento com o Ângelo Tubino e com o Rodrigo Pinto, onde a gente vai mergulhar nessa história aí, tentar entender mais em detalhes como é que estão pensando em transformar isso aí em realidade. Muito legal. Eric, cara, obrigado demais de novo, não só pelo tempo hoje, mas por tudo que vocês têm feito. De verdade, acho que vocês transformaram o mercado. E acho que hoje a gente só consegue, muitas coisas que a gente está fazendo hoje, a gente só consegue porque vocês vieram um pouquinho antes aí, pavimentando o caminho. Obrigado mesmo pelo mercado aí e também pelo tempo. E se as pessoas quiserem saber mais sobre a RD, quiserem saber mais sobre estar produzindo algum conteúdo, alguma coisa, como é que as pessoas podem consumir mais de vocês aí? Legal, bom, obrigado pelas palavras, Daniel. Acho que da RD não tem muito segredo, né? A gente tem resultados digitais com BR ou RD Station com BR, aí tem o site do produto e de conteúdo, respectivamente. A gente tem uns eventos aí também, estamos agora no meio do RD On The Road, tem mais 3 praças esse ano ainda, mais para o final do ano o RD Summit, que é sempre, né, uma coisa muito louca lá, né? Dá para fazer em Floripa ainda? Vai caber aqui em Floripa? Não? Vamos ver se a ilha não afunda, né? Com tanto, com tanto de gente aí. Mas vamos continuar em Floripa. E do meu lado, meus perfis aí de mídias sociais, geralmente não, sou sempre Eric N. Santos, Eric Santos com N de navio no meio aí. Eu acabo sendo um pouquinho mais ativo no Twitter do que nas outras mídias. E se o pessoal me seguir também, em breve, provavelmente dentro de um mês aí, eu vou estar lançando um projeto pessoal bacana. Vou só dar o teaser aqui, mas não vou falar o que é ainda. Joguei uma isca aí para ver se saía algo e pelo jeito saiu. Não, você nem sabia. Então, eu tô... Mas fica a recomendação aí, mas de qualquer forma também seguir a RD e seguir os conteúdos que a gente faz lá é uma boa dica. Maravilha, Eric. Obrigado, viu? E até a próxima. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.